Um passo a passo para fazer a silagem de milho. Foi solicitado por uma telespectadora do Rio Grande Rural. E a nossa equipe foi buscar a resposta com o técnico Carlos Todeschini. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Taquara, linha Passo do Mundo Novo, propriedade do senhor Cláudio Bergold, para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de Faxinalzinho, aqui no Rio Grande do Sul, a senhora Roseli Meisner. E ela quer saber como fazer a silagem caseira a partir do milho. E quem vai responder a dúvida técnica da Roseli é o extensionista da Emater, em Taquara, Carlos Todeschini. É contigo, Carlos. Todeschini, então, explica para a dona Roseli, a nossa telespectadora que fez a pergunta técnica, qual é o ponto para a colheita do milho para poder fazer a silagem. Dona Roseli, uma boa silagem se faz com a colheita do milho com 60% de umidade aproximadamente, ou seja, traduzindo em palavras práticas, quando eu colhi o material triturado e eu apertar e ele desagregar, ele não ficar amontoado ou agregado, é porque nós já estamos no ponto de umidade ideal, que equilibra a melhor situação de proteína e também de energia, que é um ponto desejável a ser buscado numa boa silagem. Ou senão, o estágio do grão também, ele tem que ser um grão pós-leitoso, ou seja, o grão já no estágio farináceo, ou seja, o grão duro. É aí o momento apto a colher, né, o milho para dar uma boa silagem. E me explica uma coisa, Carlos, por que a necessidade, do ponto de vista nutricional, desse ponto exato para a colheita? Porque aí nós vamos ter o balanço ideal de energia, o balanço melhor de proteína e nós vamos ter uma facilidade de todo o manejo, né, evitar que nós tenhamos, por exemplo, uma umidade excessiva se ele for colhido antes do ponto e aí ter problemas na fermentação, ou se ele for muito avançado, nós teremos uma perda muito grande da quantidade de proteína. Por isso esse estágio de 60%. É quando ele firmou o grão, ou seja, quando ele chegou ao estágio farináceo. Esse é o ponto ideal da colheita. E após a colheita, após triturado, o material tem a fase então da compactação. Sim, a fase da compactação ela é fundamental porque ela me dá as condições para a fermentação da silagem. Ou seja, eu faço uma boa compactação, né, eu cubro com uma lona plástica, eu agrego terra nas bordas em cima para que não tenha entrada de ar, porque a fermentação da silagem é anaeróbica, ela precisa produzir o ácido láctico, que é aquilo que confere sabor e qualidade e conservação ao material, né, para um longo tempo. E existe um tempo de resguardo ou imediatamente já pode ser usado esse material para a alimentação dos animais? Não, ele pode ser usado desde já, mas com o passar do tempo ele aumenta em qualidade porque a fermentação láctica, a fermentação anaeróbica, ela confere um sabor, ela agrega e produz outros elementos que são muito palatáveis para os animais. Para aquelas pessoas, Carlos, que não têm conhecimento da bovinocultura, qual é a importância da silagem para a alimentação animal? A silagem é uma forma de reservar alimentos volumosos, em especial para ruminantes, em grande quantidade e garantir, né, o suprimento, a alimentação dos animais na entre-safra, nas épocas de dificuldade, e também é um fator que possibilita a agregação de maquinário, que facilita a concentração e a colheita de grandes volumes, né, de culturas como o milho, mas não só o milho, pode ser o sorgo, pode ser aveia, pode ser azevém, pode ser inclusive pastagens de inverno, pode ser o capim Tifton, para tudo se presta a silagem. Então é uma maneira de aproveitar ele, né, de manter as qualidades, né, daquele alimento no seu melhor estágio nutricional e assim poder passar períodos de adversidade ou facilitar, né, a alimentação dos animais com alimentos bem mais baratos, bem fáceis, todos obtidos na propriedade.